Eu passei por vários projetos transformacionais, aonde, obviamente, com o avanço da tecnologia, a gente conseguiu voltar e refazê-lo e tirar melhores resultados, né? Muito bem-vindo ao TegraCast, o maior podcast sobre transformação digital de quem faz na prática. Com o apoio do Espaço Bandeiras, hoje eu tenho um convidado muito especial, Marcos Strobel. Muito bem-vindo. Bom, o prazer é meu estar por aqui. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí, que estão nos assistindo. E é um grande prazer estar aqui batendo esse papo hoje com vocês aqui, contando um pouquinho da minha experiência, trajetória e podendo agregar, né, a todos que estão nos assistindo aí. Sensacional. E junto conosco, meu camarada, co-host, Guilherme Bastos. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Guilherme Bastos. Obrigado por aceitar o convite, Strobel. Imagina, é uma honra, é um prazer. Strobel, é o seguinte. Então, a ideia aqui qual que é? Transformação digital é uma caixinha preta que existem várias interpretações. E a ideia é trazer quem faz na prática. Então, qual que é a mensagem? Nosso telespectador ele quer saber visões de quem já vivenciou na prática situações boas, difíceis e como que é isso, né, para desenrolar. Então, para a gente começar o contexto, eu queria que você contasse um pouquinho como é que você caiu nessa área de tecnologia, como é que começou a sua carreira. Poxa, se eu for contar como eu caí, eu vou ter que voltar muito no tempo, né? Mas, enfim, eu entrei na área de tecnologia muito cedo, né? Eu acho que desde os 14, 15 anos eu já fui parar na área de tecnologia. Isso há muito tempo atrás, né? Eu não tenho problema nenhum de contar, eu já tenho mais de 33, 34 anos de profissão. Mas eu acho que desde cedo, primeiro, sempre fui bastante interessado pela área de tecnologia, né? Era o que a gente tinha disponível na época, né? Os nossos games, né? Os nossos telejogos, os nossos Walkmans, né? Só para o pessoal matar um pouquinho de saudade. Os TKs da vida. Os TKs da vida, quem nunca viu. Mas eu sempre apreciei muito tecnologia. Então fiz uma formação de ensino médio em tecnologia, porque eu já pensava em ter uma profissão, né? Depois eu vinha fazer faculdade e aí começou toda a brincadeira, né? Eu desde a faculdade já comecei a trabalhar na faculdade. Na época a gente tinha os famosos CPDs, né? Que precisava sempre alguém ficar acordado durante a madrugada para gestionar as fitas, as trocas dos discos, os backups. Esse alguém era eu, né? Mas valeu a pena porque isso pagou a minha universidade, também me deu uma grana para eu começar toda a trajetória, me sustentar fora de casa. Então eu diria que foi um começo, como de todo mundo bastante batalhador, mas com muita crença, né, de um caminho promissor aí pela frente. E aí veio toda a jornada que a gente vive hoje. A gente percebe, especialmente quando a gente fala de transformação digital, sobre a questão de... vai crescendo ao longo da carreira a importância da liderança. E aí, quando você fala um pouquinho da sua trajetória, em que momento você começou a ter papéis de liderança assim, mais robustos, maiores? É uma pergunta bem bacana, bem interessante, né? Eu acho que, no fundo, todos nós somos um pouco de líderes, né? Obviamente, uns têm mais, digamos assim, expertise, acabam se desenvolvendo mais, né? Tem mais dom para o negócio. Outros não, mas no final das contas, todos nós temos que nos liderar, né? Temos que gerenciar, temos que saber realmente tocar as nossas vidas. Mas, como eu disse, né? Eu comecei trabalhando na faculdade, eu fiz 2 faculdades. Eu me formei na FATEC, aqui em Sorocaba, mas depois de ter cursado a Unimap, em Piracicaba, então foram 2 universidades ali de processamento de dados. Depois, essa trajetória de começar a trabalhar na faculdade, eu vim para Sorocaba e segui trabalhando. Então, a minha carreira ela foi construída nos meus primeiros 10 anos, muito pautada em trabalhar, a gente diz, do lado do fornecedor, né? Eu trabalhei muito em consultorias, né? E dentro dessa trajetória, para mim, foi bastante importante, e é um conselho que eu já deixo, né, para todos, você experimentar um pouco de tudo que vai te aparecendo no caminho, né? Então, eu, dentro dos meus primeiros 10 anos, eu fiz um pouco de tudo dentro da área de tecnologia. Eu programei, eu analisei, eu dei treinamento, eu escrevi manual, eu dei suporte, enfim, fiz café, né? Fiz um pouco de tudo. Eu acho que isso me deu uma bagagem muito boa,
da área de tecnologia. Foram 10 anos vivendo em consultoria e a experiência mais importante de se viver em consultoria é praticamente a oportunidade que você tem de estar dentro de diferentes business, de diferentes negócios, né, de diferentes empresas, de diferentes segmentos e falando com diferentes pessoas. Então isso realmente foi começando a construir um pouco dessa bagagem que eu tenho. E nesse período de 10 anos, aí veio aquele convite dizendo, olha, pula de lado, né? Vem ser cliente. E foi um convite muito tentador para mim, né? Depois de ter passado por grandes empresas, por feito grandes trabalhos de consultoria, eu fui parar na TAM. Né? Foi o meu primeiro, digamos assim, desafio do lado cliente. Né? E na TAM eu já entrei para uma posição ali de gerenciar alguns projetos, né? Projetos para mim muito desafiador. Para mim na época tinha um negócio assim, eu adorava a tecnologia e eu adorava a aviação. Quem menino, né, criança, não tem aquele sonho de ser piloto. E eu sempre tive assim esse apreço por tecnologia e aviação. Então, para mim, foi um momento muito especial eu ter essa oportunidade de ir para a TAM. Né? E eu digo que a TAM, para mim, foi uma grande escola de carreira e uma grande oportunidade. Porque eu entrei lá para fazer um projeto, era um projeto que tinha começo, meio e fim, como todo projeto. Né? E tão logo a entrega desse projeto, foi um projeto que eu me lembro até hoje, foi para fazer um gestionamento de abastecimento em aviões. Né? Para quem não sabe, os gastos com combustível em aviação está em torno ali do segundo ou terceiro maior gasto de uma companhia aérea. E eu fui lá para trabalhar para gerenciar o abastecimento para buscar a economia. Então foi um projeto bem sucedido e a TAM me convidou para lá ficar trabalhando. Né? E aí eu tive a minha primeira grande experiência assim, de ser um gestor numa grande companhia, gerir pessoas. Né? Então foi um desafio para mim. Foi um primeiro grande desafio, mas eu sentia que toda aquela bagagem tinha me preparado de alguma forma. E foi aí. O Rolim estava vivo? O Rolim estava, porque quando eu cheguei na Latam, foi muito interessante. Né? Eu saí da Andersen Consulting, que hoje conhecemos como Accenture. Né? A idade, né, vai sendo entregue, né? Mas ali a gente estava nos anos 2000, né? Então eu vivi duas oportunidades que o mundo ia acabar, né? Nos anos 2000 com o bug do milênio e agora com a pandemia. Uhum. Né? Então eu vivi esse período dos anos 2000. Eu estava saindo da Andersen e aceitando um trabalho para ir para a TAM. Né? E nesse período, sim, o Rolim estava vivo. E lá foi também um dos grandes aprendizados do quão é importante a cultura dentro de uma organização. Né? Então, por isso que lá eu digo que foi realmente uma escola, porque a TAM, neste período, era considerada uma das empresas mais tecnológicas do país, né? Dado o nível de tecnologia que a empresa tinha, dado a aplicabilidade da tecnologia ao business. Né? Então, a gente realmente tinha muito dessa pegada e cada vez mais eu fui ganhando desafios bastante relevantes. Né? E para mim, ali na TAM, o meu maior projeto que eu acabei fazendo não foi esse de combustível. Eu acabei desenvolvendo um projeto para fazer eu desenvolvi, na verdade, um produto para suportar o processo de manutenção em aviões e em oficinas de componentes. Né? Então, a TAM ela já tinha um grande centro de reparo de manutenções, o maior da América Latina na época, né? Que a gente acabou fundando lá em São Carlos. Né? Era o nosso MRO. Né? E eu acabei tendo o privilégio de desenvolver in-house um sistema para manutenção de aviões. Foi um projeto de 5 anos. E nesse projeto aí foi uma larga experiência de aprendizado em gestão. E aí começa, então, esse momento que eu saio daquele lado mais técnico, mais consultor, e tenho que mergulhar de vez no perfil de gestor. Né? Primeiro você começa gestor e depois você se torna líder. Né? Eu comecei como gestor e lá eu aprendi a me tornar um líder também. Né? E ali foram desafios muito relevantes, principalmente no aspecto técnico, no aspecto de processos, né? Porque quem é que conhece processos de manutenção de aviões? Então, era um desafio bastante pesado e tinha também um desafio de pessoas. Né? Então, de ter que trabalhar com diferentes pessoas, diferentes skills.
Eu trabalhei com pessoas aqui no Brasil, trabalhei com pessoas numa fábrica que a gente acabou fundando lá em Montevidéu para fazer parte desse projeto, né? E aí foi, não vou tentar cortar um pouco aqui o caminho, mas aí foram 13 anos de Latam, né? Eu digo Latam porque eu entrei TAM e saí Latam, né? Então eu fiz esse processo de junção da TAM com a LAN. Foram 3 anos liderando esse projeto aqui no Brasil. Na época, quem comprou quem? Então, uma boa pergunta, né? Porque nesse período a gente quis comprar a Varig fez uma joint venture conosco, a gente tentou comprar a LAN, depois no final das contas, lá em 2010, foi quando para nós foi anunciado que era um processo de fusão, mas depois que você está lá, né, depois que você está mergulhado, depois que você quer falar de igual para igual, você descobre que você não pode falar tão de igual para igual. E aí é nesse momento que você descobre que a LAN comprou a TAM, né? Então esse foi o processo. Mas isso eu descobri depois, acho que de uns 8 meses, indo quase toda semana para o Chile e discutindo processos de unificação, e se fica o SAP, ou se fica o Oracle, e se fica o Amadeus, ou se fica o Sabre, que era um outro sistema de gestão. Então, realmente, depois que você está nesse fervo todo ali, que você acaba descobrindo, né? Então, foram 3 anos, para mim foi muito relevante. E eu acho que eu entrei na TAM para encurtar como um profissional de tecnologia, voltado à consultoria, à área técnica, e sair de lá um gestor em tecnologia, um líder, né? E aí foi um pouquinho desse começo de gestão e liderança ali, para encurtar e deixar vocês falarem um pouquinho. Não, né? perfeito, é isso. Cara, você citou isso, alguns pontos que ajudaram muito na tua formação. E eu prestei bastante atenção nisso, né? Ou seja, você citou, né? Servi café, fiz de tudo. Ou seja, quando surgiu a oportunidade para você na TAM, não é que surgiu simplesmente uma oportunidade e você estava lá e viu aquilo acontecer, você estava preparado, né? Naquela época, alguns anos atrás, você tinha uma visão de TI, você tinha uma visão do profissional de TI que tinha que fazer tudo isso mesmo. Eu também puxei cabo debaixo de forno, de SMT em fábrica, a gente fez isso tudo, né? CPD, você falou de CPD, adorei. A gente fez FATEC junto lá, então... Então, isso tudo me trouxe à memória essa composição de vários pontos que, no final das contas, liga e forma o profissional para estar pronto no momento desse. Hoje, a nossa visão é muito mais especialista no segmento de TI. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, por exemplo, você tem o desenvolvedor full stack, você tem o front, você tem o back, você tem o cara que só faz a cloud. Ou seja, uma segmentação, uma verticalização muito grande. Como que você consegue traçar um paralelo de hoje, no que a gente tem nessa visão, pessoas na questão profissional, aquilo que tinha lá atrás, como é que você acha que isso vai ficar? É interessante, eu vou só dar um passinho para trás e contar um pouquinho sobre estar preparado, né? Vocês se lembram que o meu primeiro emprego foi na faculdade, né? E eu precisava desse emprego para pagar a faculdade, né? Acho que, como todos nós aqui, nada veio de graça, né? Eu acho que esse é um dos primeiros grandes valores que a gente traz de casa. Então eu precisava muito disso. E lembra que antes de eu fazer o meu curso de processamento de dados no colégio, a minha avó ela dizia para mim que eu tinha que ter um diploma de datilografia, né? Porque na época quem não sabia datilografia não tinha emprego, né? E eu não entendia muito bem aquilo, fui fazer, é óbvio, né? Mas eu consegui o meu primeiro emprego na faculdade porque talvez eu era o único que sabia datilografia. E eu não fui trabalhar numa área de tecnologia, eu fui trabalhar no núcleo de ciências políticas da faculdade. E eles precisavam de um auxiliar administrativo que soubesse datilografia. Então, eu acho que o estar preparado passa muito por isso, né? A gente nunca sabe o que a gente vai precisar quando. Mas se você tiver a oportunidade, mantenha-se preparado, né? Bom, então esse é só um conto. E eu só vou pedir um pouquinho da tua ajuda aqui, só para você refazer ali a pergunta, porque eu acabei desviando e me Hoje, desculpa aqui. O nosso público, os profissionais de TI, eles são cada vez mais verticais, né? Okay. Então, o cara só desenvolve back, ou só front, ou só AWS, ou só enfim. Se a gente fosse começar lá atrás, a gente teria um problema, né? O que eu tenho que escolher para fazer, né? Tanta coisa, né? Na minha época, nas áreas de tecnologia, ou você tinha tecnólogo em processamento de dados, né, para os saudosistas, aí o analista de sistemas,
Aí, no final das contas, a gente faz um pouco de tudo, né? Mas hoje não, hoje realmente é muito verticalizado, mas a gente também há de dar um desconto porque a gente veio falar de transformação, né? E o mundo se transforma, né? Então eu acho que esse é o grande barato das coisas, né? Então a gente também vem vivendo, eu acho que desde quando a gente nasceu e desde quando o mundo é mundo, a gente vive períodos de transformação. Então o mundo veio se transformando, a tecnologia veio se transformando, as profissões vieram se transformando, e hoje é um pouco disso que a gente está vendo, né? Hoje a gente tem uma imensidão de recursos tecnológicos e uma necessidade absurda de profissionais e skills com esse expertise. Tudo, eu acho, tem o seu lado bom e tudo tem o seu lado, né? Eu não costumo dizer ruim, mas tem o seu contraponto, né? O lado bom nosso daquela oportunidade é, de novo, como não tinha essa verticalização, cara, você servia café porque vai, né, que você inventasse uma máquina de servir café na época. Então, acho que tem um pouco desse lado, né? A gente brinca que a gente é meio que o profissional raiz, né? A gente meteu a mão na massa, a gente aprendeu a nossa profissão programando em Pascal, em Assembler, em Fortran. Essas linguagens estão hoje aí, sendo utilizadas por muitos produtos digitais, que existem muitos expertises que consomem esses produtos, mas nem sequer sabe o que tem por trás. Exato. E a gente abre o capô e a gente mexe nesse motor. Hoje não mais, né? Eu me aposentei há algum tempo, mas eu acho que esse é um dos prós ali. Mas, enfim, eu acho que é uma questão, respondendo a tua pergunta de forma objetiva, eu acho que é uma questão de você ir acompanhando a transformação, né? E você ir surfando a onda. Então, eu acho que é um pouco o cenário de momento que nós vivemos. E, Strobel, essa jornada, você falou de transformação, começando pela transformação pessoal, então você vem, começa lá, faz café, faz tudo, depois começa a assumir como consultor, vira de lado, no sentido de virar cliente, assume um belo projeto, né, de grande transformação. E trazendo para hoje, eu imagino que os grandes desafios não tem muito a ver com execução de projeto, mas muito mais de planejamento, estratégia. Hoje, como que você conduz o seu pensamento, a sua mentalidade? O que você prioriza? Como é que você faz para montar a estratégia que guia todo o seu time e a companhia para gerar diferenciais? Diferente do que talvez muitos entendam, né, para mim, a estratégia está muito ligada em como você vai fazer, né, acontecer. Né? Acho que tem muito disso. E para você fazer acontecer, eu acho que você tem que responder uma pergunta antes. O que você quer que aconteça? Né? Então, para mim, um dos aprendizados que eu trouxe ao longo de tantas interações em jornadas, a primeira pergunta é por quê, né, e o que nós queremos. Né? Então, para você pensar numa estratégia, para que você realmente caia para a execução, você realmente precisa definir um pouquinho, né, de uma forma bastante objetiva, o propósito. Né? Eu acho que tudo na vida é uma questão de propósito. Né? E para as organizações, né, para os projetos, não é diferente. Né? Então, para mim, um dos aprendizados que eu tenho é que toda vez que eu vou começar algo novo, eu procuro entender aonde eu estou, né, o que se espera, por que se espera, né, qual é a estratégia da organização, porque, de novo, não existem diferentes projetos. Existem diferentes ações que se conectam a um propósito. Né? A transformação digital, a tecnologia, assim como as demais áreas de uma organização, todos são uma peça nesse grande quebra-cabeça que é uma organização. Né? Então, a tecnologia é mais uma dessas peças. Sim, ela é importante tanto quanto as outras são também. Acho que a vantagem da área de tecnologia, que é uma das coisas que eu aproveitei bastante, é que a tecnologia, ela, de uma certa forma, ela nos empodera a navegar na organização. Né? Então, eu acho que isso, para mim, é uma das grandes coisas que eu soube usar muito bem e procuro usar até hoje na organização. Né? A tecnologia, ela te dá um passe livre e você, com esse passe livre, né, com um propósito claramente definido, você realmente colhe muitos benefícios. Então, para mim, eu acho que esses elementos, eles são fundamentais para eu criar uma estratégia de execução. Né? Tem aquela
aquelas famosas piadinhas, né? Que se você não sabe para onde você ir, qualquer lugar que você vai pode ser legal, né? Ou não. Né? Então, eu acho que ter claro, né, o que a organização espera, né, ter claro a leitura, né, dos seus pares, a leitura, né, das suas áreas que estão em volta. Eu acho que é um grande primeiro passo para que você comece a construir para onde você vai, como você vai. Parece que tudo isso tem a ver, então, não com tecnologia, mas com pessoas, né? A forma como se lida com as pessoas, como que você envolve e tudo mais. Eu tenho uma grande admiração, Struba, por líderes que têm uma característica que eu acho muito importante, que é a humildade. Porque eu acho que a gente consegue galgar qualquer nível, se a gente tiver uma quantidade mínima de humildade e saber usar a tecnologia como ferramenta, né? O quanto essa gestão de pessoas, tanto no Up Delegation ou, enfim, nos times, é importante para você no dia a dia? Você, eu acho que já falou tudo, né? Acho que gente é importante. Né? Sem gente, não é nada. Né? Mas, de novo, né? Dando um passinho para trás, né? Falando de tecnologia, né? Que nem tudo é em função da tecnologia, e falando ainda de transformação, eu recentemente, internamente, né, na empresa onde eu estou hoje, a gente também tem esses desafios, né, de digitalizar para dentro, digitalizar para fora, digitalizar os pares. Né? Hoje, um parênteses ali, eu li um artigo muito interessante hoje, que a gente tem um grande desafio nas organizações de lidar com o sistema imunológico das organizações. Né? Que quando você está tentando fazer algo diferente, ele está combatendo, porque ele está reagindo. Né? Acho que esse, já dando um spoiler aí, é um grande desafio das transformações na organização. Mas o que eu queria falar um pouquinho, falando que nem tudo é tecnologia, eu diria que não necessariamente se trata de tecnologia, e sim de pessoas. E nessa empresa, né, falando um pouquinho sobre esse engajamento digital, né, passando um pouquinho dessa maturidade e um pouquinho desse conhecimento para o time interno, eu usei uma analogia que foi bastante interessante, comparando aí para os saudosistas novamente, né? Eu gosto muito de comparações, né? Então, quem não se lembra ali do Fred Flintstone, dos Flintstones, né? E dos Jetsons, né? A gente está falando de desenhos ali cinquentenários. Exatamente. Né? A gente está falando de né, que são os Flintstones. Ele tem um desafio de viver numa idade da pedra, há milhares de anos passados, né? Tendo que se virar com uma série de desafios e problemas para enfrentar o seu dia a dia. Quem não se lembra que ele trabalhava numa pedreira e a sua máquina de trabalho era um dinossauro. Né? O seu cortador de grama era um outro dinossauro. Né? A lava-louça. Então você vê, para todos os problemas que eles tinham, de uma certa maneira, com muita criatividade, se buscava a solução com pedras, com madeiras, com criatividade, e se transformavam. Né? E no outro lado tinha os Jetsons, né? Que lá nesses mesmos 50 anos atrás, né? Eu não sou tão preciso com datas, mas previa um pouco do mundo que a gente vive hoje. E no final das contas, a gente está falando de tecnologia ou estamos falando de pessoas, criatividade para resolver problemas? Né? Então, as pessoas, respondendo a tua pergunta, para mim, elas fazem total diferença. Né? Obviamente, como pessoas que somos, né? Temos os bons, os ruins, os bons momentos, os maus momentos, mas eu acho que o grande desafio é você saber lidar com pessoas. Porque o resto você vem com aprendizado, né? Você vem com estudo, você vem com, né? Vai aprendendo. Mas pessoas é um ser completamente imprevisível, eu diria. Né? Mas, enfim, eu acho que se trata de pessoas e não necessariamente de tecnologia. Eu gosto das suas analogias, já trabalhei com o Strobe em alguns projetos, eu gosto das analogias porque elas tornam palpáveis, às vezes o conceito está muito voando, né? E aí, pegando esse gancho, tá falando de pessoas, criatividade e resolver problemas, né? Encontrar formas de alcançar alguma coisa. Seja lá nos Jetsons, seja lá nos Flintstones, e
muitos cenários foram possíveis por conta de uma tecnologia que passou a viabilizar aquilo. Seja o dinossauro lá atrás, seja a robô Rose, né, que atendia lá a família. Nesse cenário, você colocou 2 pontos. Um é as pessoas, Sim. outra o sistema imunológico, que muitas vezes você tem que ali combatê-lo, mas ao mesmo tempo fazer com que ele aceite aquela nova situação. A pergunta é a seguinte: você consegue compartilhar cases, não necessariamente contando datas, números ou os nomes, mas contar cases ainda de forma macro, em que tecnologias passaram a viabilizar coisas que você tinha ideia anteriormente, mas depois de um tempo você conseguiu aplicar? Precisar revirar no tempo, né? Mas eu acho que... Bom, a gente passou já com a experiência de executar vários projetos, né? Posso te dar alguns exemplos aqui, mas falando um pouquinho de uma forma mais ampla no primeiro momento, eu passei por vários projetos transformacionais, onde, obviamente, com o avanço da tecnologia, a gente conseguiu voltar e refazê-lo e tirar melhores resultados, né? Se a gente voltar um pouquinho mais lá atrás, a gente se lembra que antes o nosso grande desafio era a capacidade das máquinas em processar dados, né? Hoje nós não temos mais esse problema, né? Hoje a gente tem outros desafios. Então, acho que o primeiro deles, que eu me recordo aqui, é que muito daquilo que a gente não tinha capacidade de fazer, porque as máquinas não davam conta do recado, e por conta disso a gente tinha que fazer backups em fitas, em disco, porque não tinha nuvem para armazenar, né? Sim. Então, hoje a gente já tem nuvem. Então, de novo aí, acho que um grande exemplo que anteriormente não era possível pela limitação da tecnologia da época, e hoje já é possível. Hoje a palavra cloud é muito comum para todo mundo, né? Algum tempo atrás, cloud a gente mal entendia o que era, né? Uhum. Então hoje a gente, e muitos dos milhares de pessoas que usam isso, talvez nem entenda claramente o que é a cloud ou como ela se compõe, onde ela está, mas o fato sabe que as suas informações estão seguras lá dentro, estão guardadas. Lá atrás, a gente não tinha essa capacidade de guardar dados, de guardar informação ou de processar informações em larga escala, para que a gente tenha hoje, que é a nossa grande coqueluche do momento, a capacidade de tratar dados, de processar e gerar informações, né? Então, isso era uma das coisas que restringiam bastante. Agora, trazendo um pouquinho mais aqui, né, para não ficar tão no passado com teias de aranha, né? Eu acho que esse é um podcast para matar saudades das pessoas. Mas, enfim, trazendo um pouquinho para o momento, eu tive o privilégio de passar por grandes organizações. Eu não tenho problema nenhum de falar, porque está lá, né? Ninguém desfaz o passado, né? Mas eu tive a oportunidade, como eu disse, né? Eu vivi 13 anos dentro da Latam. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Saraiva, né? Uma empresa que talvez muitos já não conheçam mais, mas não tinha quem não gostasse de Saraiva, né? Então era uma empresa realmente que eu tive um privilégio de trabalhar lá. Foi quando eu fiz uma segunda, talvez, mudança, né, de carreira, né? Porque a primeira foi sair do lado consultivo e ir para o lado cliente, né? Me tornar um gestor. Depois é sair de um segmento de transporte aéreo e ir para um segmento de varejo. Só que aí eu fiz uma breve pit stop antes, né? Porque antes de entrar no varejo de vez, eu passei para a Saraiva e fui trabalhar com educação, né? Eu fui trabalhar na editora Saraiva, porque todo mundo conhece a Saraiva enquanto livraria. Mas eu fui trabalhar na editora Saraiva. E, para quem não sabe, a Saraiva, da época, ela era responsável por aproximadamente 48% das obras de direito no Brasil, para preparações de cursos para a OAB, né? O Vademecum, que era um curso, né, veio agora na lembrança aqui, mas era uma das grandes editoras educacionais da época, fora os projetos de sistemas para a educação e tudo mais. E lá eu tive um privilégio, eu trabalhei 2 anos lá, e lá eu acho que foi o meu primeiro contato ali onde a tecnologia pode mais, né? A gente começava a falar lá naquela época, eu estou falando de aproximadamente ali uns 2013 mais ou menos, a gente falava de ensino à distância, né? Talvez a gente não tinha os recursos de tecnologia que a gente tem hoje para fazer o que nós fizemos lá atrás.
Mas a gente lançou um primeiro ensino à distância, uma plataforma de ensino à distância na Saraiva, né? O governo ele já se preocupava com a gamificação do ensino. Então, a gente fez a gamificação do ensino fundamental, do ensino básico, lá na Saraiva. Então, a gente começou a criar jogos, né, lúdicos para ensinar, né, o aluno a aprender melhor, né, de forma lúdica. Então, a tecnologia, na medida que ela vem evoluindo, a gente vem usando ela, né, para se transformar. E um último exemplo ali, para não me alongar demais, eu também tive uma grande passagem por empresas de varejo, né? Então, depois que eu saí da Saraiva, eu fui para o Grupo Pão de Açúcar, né? Lá eu tive realmente uma outra escola em varejo. Eu fiquei aproximadamente 5 a 6 anos ali no grupo, trabalhando entre a maior parte no Grupo Pão de Açúcar, que era o lado alimentar, e uma oportunidade de trabalhar num curto período na Via Varejo também, que era o não alimentar. Mas na Via Varejo tinha um exemplo lá, um case que na época a gente tentava usar os óculos, né, para que a gente fizesse a realidade aumentada do que seria uma cozinha montada né, nas Casas Bahia lá, quando você ia comprar uma cozinha. Por que a gente precisava montar várias cozinhas numa área grande de vendas, se você poderia dar um óculos, né, e a pessoa poderia se imaginar na cozinha, na sua casa, né, montando. Então, foi uma experiência que a gente tentou lá atrás e não deu muito certo, pelo momento, pela época, pelo desconforto. Hoje não, hoje isso está de volta de novo. Então, acho que a tecnologia ela nos ensina um pouquinho disso, né? Acho que tudo tem o seu momento. Então, não desista, porque uma hora vai emplacar, uma hora vai chegar. Eu acho que o nosso papel, né, na área de tecnologia é seguir buscando, né? É seguir experimentando. Talvez não funcione hoje, mas amanhã vai ser um estouro, no bom sentido. Você colocou um ponto interessante que é, né, trazendo a abstração, o limiar ali tênue entre persistir e insistir, né? Hoje, projetos de TI, projetos estratégicos de produto, de negócio, né, Paulo, eles sempre se baseiam no ROI ou num payback, qualquer coisa que traga uma mensuração de como que você consegue ter aquele retorno na linha do tempo. Como que você traz para a gente, Strobel, as suas experiências no momento que você falou assim, opa, peraí, tive que parar, que dar um passo atrás para não piorar uma situação ou uma tecnologia. Você já precisou voltar? Conta um case para a gente sobre isso, por favor. Eu ter que parar e voltar e usar uma tecnologia. Tomar uma decisão ou tecnologia ou estratégia. Eu acho que não tem um caso, talvez, específico assim que eu vá me lembrar, mas eu diria que foi quase sempre. Por exemplo, quando começou os projetos de dados, de data, tinha muita tecnologia, não sei se você se lembra, porque você foi um grande parceiro nosso nessa época ali, mas a gente queria, para a questão da individualização, do tratativa do cliente, a gente queria interpretar dados, a gente queria processar e queria minerar isso tanto para fora quanto para gestão interna. E na época tinha ferramentas, né, de colegas ali que tem até hoje no mercado ali, e para mim que eu acreditava muito, que era a parte da camada de gestão de dado com linguagem natural. Então, você simplesmente tinha uma barrinha do Google ali parecida e faz a pergunta que você quer e o sistema ele vem tratando isso, vem te apresentando informação e tal. Poxa, lá atrás eu tentei usar isso e me taxavam de maluco, né, de apostar em coisas do tipo. Hoje a gente fala de linguagem natural, né, de inteligência artificial, de chatbot. Então, de novo, eu acho que são essas questões ali que a gente vai e volta, mas realmente você tem que continuar acompanhando, né? Todo mundo acha que a nossa vida é fácil, né? Mas imagina com a velocidade que a tecnologia vai se desenvolvendo, você conseguir se manter atualizado para conseguir entender o que é melhor para aquele desafio, para aquela organização, naquele momento, né? Então, é uma jornada difícil. E só pegando um último gancho que você falou sobre o desafio do ROI, né? Esse eu acho que é um grande fantasma nosso, né? Acho que todos os colegas ali que vivem essa jornada de transformação digital. Porque a gente aprendeu muito cedo que este processo, né, principalmente quando você inicia a jornada, não são projetos que têm payback, né? Não são projetos que têm ROI, né?
certa vez, um grande amigo também, né, na área do varejo, aliás, um expert da área, ele dizia que eu concordo plenamente que projetos de transformação digital são projetos de fé, são projetos de crença, né? Não são projetos de ROI. Os financeiros, obviamente, nos odeiam, né? A gente precisa lidar com esse sistema imunológico na organização, porque também é assim que as organizações são geridas, né? Talvez a área o digital, né, a área de transformação ou o processo da tecnologia em si, obviamente, como sempre, né, vem acontecendo recentemente, ele acaba estando mais à frente, né? Ele acaba meio que abrindo um pouco desse caminho. E a transformação, ela se trata disso, né? Ela se trata de fazer um reset nas organizações, né? Enxergar sobre um outro olhar. Acho que o problema é que poucos ainda conseguiram fazer plenamente esse reset. Então, a gente vive um pouquinho desse calvário de ter que executar projetos de transformação, mas, ao mesmo tempo, ter que discutir ROI nesses projetos, né? O que, claramente, são projetos que não têm ROI, né? Não é pelo ROI. Às vezes, assusta dizer que projetos de transformação não têm ROI. De fato, não tem. Mas o problema é que a gente precisa olhar por outro prisma. Não é pelo ROI que você vai medir o sucesso da tua transformação. Hoje se fala do ROX, hoje se fala de outros siglas, né, ou sopas de letrinha, mas hoje você mede pela experiência que você proporciona, né, pela amplitude de negócios que você cria. Então, há de se encontrar outras medidas para se medir o sucesso. Então, não é que você não mede, né? Mas não é pelo ROI que você vai conseguir dizer sim ou não e vamos em frente. A métrica não é só financeira, né? Tem muita coisa envolvida. Tem muita coisa envolvida e a gente precisa ir descobrindo isso. Mas ainda nessa linha do valor, não ROI, mas o valor, independente do segmento que você já atuou, que foram vários, sempre o cliente, ele é o centro de gravidade, né? É nele que você olha para você falar, olha, vou fazer uma transformação, mas qual o objetivo? Que seja a experiência, mas olhando para essa persona, né, para esse cliente, olhar, cara, como que eu faço para a vida desse cara ficar melhor? E aí eu uso tecnologia para isso. Mais recentemente, especialmente quando fala de cultura do digital, da adoção do digital. Hoje você está na área do agro e existem crenças e mitos sobre a adoção do digital dentro desse segmento. Agora que você está aí mergulhado já há algum tempo, o que você identificou que era mito e o que de fato é verdade nessa adoção do digital dentro do agro? Primeiro, só complementando um pouquinho do que você falou aqui, a transformação digital, a digitalização, né, a gente tem um centro cliente. Sim, é verdade. Só que se você também pegar um pouquinho, abrir um pouquinho mais o leque ali, olhar para o Gartner, por exemplo, e outros institutos, né, e até a própria experiência se diz, né, os projetos de transformação digital não necessariamente são projetos únicos e exclusivamente voltados ao cliente. O cliente, ele é um grande elo e um elo muito importante, principalmente, né, no varejo, onde ele acaba sendo um grande propósito para. Mas os projetos de transformação digital, em geral, você acaba olhando ou para ganho de eficiência na tua organização. As organizações, cada vez mais, elas buscam rentabilidade, né? Então, tem uma coisa que eu aprendi no varejo, que você não controla a venda, mas você controla o custo, né? E aí, os projetos de digitalização, eles são muito importantes para você buscar essa eficiência, para você buscar essa produtividade. Então, a digitalização é importante nesse capítulo. Existe um outro capítulo que é importante na diferenciação, e aí sim está o cliente, né? Que cada vez mais, hoje, o cliente ele tem o poder da compra, né? É ele que te escolhe, não é você que mais escolhe ele, né? Então, acho que isso já há algum tempo é assim. E cada vez mais que o cliente ele também vai se digitalizando, ele também vai se empoderando, o nosso desafio do lado de cá vai só aumentando, né? Porque como é que você consegue criar esse impacto, né? Como é que você consegue estabelecer essa conexão? E o terceiro ponto da transformação digital é quando você abre o leque e você começa a derivar outros serviços da tua organização, né? Então, se você é uma organização, por exemplo, que você está pautada a vender água,
né? Então você está vendendo água, mas amanhã você vai descobrir com o valor da digitalização, com o valor, né, dos componentes digitais que você pode criar, que ao invés de você vender água em garrafa, você pode vender em litro, né? E você pode vender ou alugar máquinas, né, para que você tome água, né? Eu sei que eu estou dando um exemplo besta, mas eu acho que os exemplos têm que ser simples, né? Então, esse é um grande exemplo de quem só vende água em garrafa, agora passa a vender um serviço de aluguel de uma máquina, onde ele acaba fornecendo água como um refil. Então, a digitalização, ela proporciona você, a gente usa a palavra do pivotar, né? Ela proporciona você identificar outras oportunidades de negócio. E no mundo do agro, para finalizar aqui, você falou, essa foi a minha recente mudança, né? Então, nos últimos aproximadamente 1 ano e meio, aí, 2 anos quase aí, eu fiz uma outra mudança, né? Ainda estou engatinhando, estou aprendendo muito do setor, mas ele é tão desafiante quanto. Eu costumo comparar que o mundo do agro hoje, para algumas coisas específicas, né, no aspecto da digitalização, ele é um varejo há 10 anos atrás, né? Porque no varejo, né, eu vi um colega recentemente estava aqui, falava que o vendedor com a caneta atrás da orelha, a cardeneta ali para fazer o controle e tal, né, ou pegar o cliente na porta da loja. Hoje não tem mais nada disso, né? Então, tem todo um aprendizado que foi transformando o segmento. Acho que o agro está vivendo um pouco disso agora, né? Eu acho que para algumas coisas que eu costumo dizer que são mais ativos, quando você fala de máquinas autônomas, quando você fala de drones, quando você fala de uso de IoTs, né, para acompanhar a lavoura, é mais pautável. Agora, quando você fala de serviços digitais para comprar, para negociar, de fidelização e tal, ainda está se descobrindo, né, esse mercado, e eu diria que tem muito, na analogia, muito mato alto pela frente ali para a gente ir descobrindo. Mas por isso que eu digo, é um desafio, né, que você tem dentro das organizações e fora das organizações, que ele é maior, porque ainda é um setor muito próximo, muito dependente a relacionamentos. As vendas são consultivas, né? Eu confio no Polis, né, no CPF. É que o Polis vem aqui, ele me orienta, ele me ajuda, ele me dá dica. Então, o Polis ele faz muito mais do que vender um produto para mim. Então, ainda essa relação ela é muito forte e a gente precisa aprender a explorar, não matar isso. Muito pelo contrário. Como a gente explora isso e, né, traz isso para essa nova jornada e desafio que a gente tem pela frente aí. A gente tem algumas iniciativas de agro, a gente sabe, a parte de relacional é fortíssima, né? É muito. Total, total. Pensando no nosso público, Strobel, que quer inovar, que quer trazer a transformação digital, mas não necessariamente está numa empresa grande, que tem isso numa estrutura cultural e que já vem no modelo top-down, né? Assim, precisamos implantar. Esse cara tem muito desafio no dia a dia. Como que você daria uma orientação para esse público que quer implementar, mas ainda enfrenta uma resistência muito grande desse sistema imunológico? Acho que o cara que quer inovar, que o cara que quer transformar, que o cara quer dar esse primeiro passo, acho que o primeiro passo é o que a gente deu o exemplo ali, né? Falamos dos Flintstones, por exemplo, é quebrar barreira. Se você quer, faça. Você não necessariamente precisa esperar que a tua organização ela conspire para você fazer isso, né? Então, eu acho que tem um contexto de aprendizado, né? Então, se você quer, e hoje a gente tem muitas oportunidades que até tempos atrás nós não tínhamos, né? Hoje a gente fala de empreendedorismo, fala das startups, dos hubs de inovação. Então, nem tudo você vai conseguir fazer dentro da organização. Então, não se limite a ela, né? Eu acho que é importante você estar conectado à organização. Você está, obviamente, como a gente diz, aquela questão da tentativa, da insistência. Esse é o nosso papel, né? A gente está lá justamente para isso, né? Porque se todo mundo soubesse de tudo, todo mundo tivesse tudo isso claro, que valor nós teríamos, né? Então, eu acho que parte do nosso desafio é esse. É tentar influenciar, é tentar trazer, é tentar conectar, mas você nem sempre vai conseguir, né? Então, eu acho que você não tem que se limitar a essa frustração. Eu acho que você tem que complementá-la. E hoje a gente tem muitas oportunidades de se complementar, coisa que a gente não tinha há alguns anos atrás, né? Então, hoje você pode se conectar a um hub de inovação,
você pode acompanhar, tem tantos podcasts, né? De gente tentando dar os seus palpites. Aqui, inclusive, um excelente. Mas, enfim, eu acho que você aprende muito ouvindo, né? Você aprende muito vivendo. Então, se é para dar um conselho, e quem sou eu diria, cara, não se limite, né? Vá e faça. Né? Eu gosto muito desse conselho. Aliás, eu sempre costumo dizer que um dos grandes aprendizados profissionais que eu tive, e tenho até hoje, eu não me limito a isso, foi quando eu descobri que dentro das organizações, obviamente, primeiro, né, você sempre tem que buscar fazer aquilo que você goste, mas você tem que aprender a fazer o que você não gosta, porque isso é uma coisa que você não controla. Né? Então, se você vai para uma organização, porque num primeiro momento era lindo, maravilhoso, né, como sempre é, né, sempre quando você vai fazer um movimento, você sempre pensa em tudo que é bom que estão te oferecendo, o que você pode ganhar, o que pode ter. Mas sempre tem o branco e o preto, né? Sempre tem os dois lados. Né? E a organização ela não te mente quando ela não fala do outro lado. Né? Ela faz parte. Né? Mas você também tem que entender que há momentos bons e há momentos difíceis. Então, quer dizer que quando está ruim, então eu pego as minhas coisas e vou embora e eu não quero brincar mais. Eu acho que esse é um grande aprendizado, que você tem que aprender a fazer coisas que você não gosta. Né? Chateia? Sim, chateia. Você fica pé da vida? Fica. Mas eu acho que isso é um pouquinho da maturidade que você vai formando. Né? No começo eu não tinha esse entendimento. Né? Para quem me conheceu lá atrás, eu nem sempre fui assim. Que bom, né? Que a gente vai se transformando também. Né? É a transformação. É a transformação. Né? A gente falou que são pessoas. Né? Então, eu acho que é isso. Né? Então, aprender a você fazer o que você não gosta também, ele é fundamental para que você realmente consiga ir pautando o teu caminho ali. Então, não se limite. Né? Vá em frente, dê as caras. Strobel, a gente tem percebido cada convidado que vem aqui, ele traz muita experiência, a régua só vai subindo e não seria diferente, né? Ainda mais com todo o seu lastro aí. Caminhando, olha como que eu passo o tempo, né? Tão bom o papo, né? Caminhando já para o nosso final aqui, olhando um pouquinho para o futuro. Quando você olha para o futuro e pensa assim, tecnologia, tendência de tecnologia, essa questão da cultura do cliente, quais são os grandes desafios quando você pensa em transformação digital daqui a alguns anos à frente? Aí? Cara, eu acho que eu sou um pouco atípico, né, a responder essa pergunta. Porque para mim o futuro é hoje. A gente obviamente fala do futuro, mas acho que o futuro é cada dia, porque a gente está vivendo a velocidade que as coisas vão se transformando. Né? Então, só para dar um pequeno exemplo, até o ano passado, talvez, o futuro era o metaverso. Hoje a gente pouco fala de metaverso. Né? Então, a gente faz tem alguns colegas que falam, né, por sermos do interior, daquele movimento manada. Né? Agora é metaverso, todo mundo se joga no metaverso. Agora é não sei o quê, todo mundo se joga em não sei o quê. Acho que a tecnologia ela está em constante transformação, graças a Deus. Acho que existe uma velocidade absurda e a gente não vai dar conta. Então, acho que esse talvez é um outro ponto que eu trago aqui, é você saber lidar com isso, né? Você saber fazer essas escolhas, porque senão você vai se frustrar. Né? Quem nunca se frustrou de tentar acompanhar tudo que está acontecendo? Está um passo na frente do futuro, né? Ou estar no futuro. Então, eu acho que o cuidado que você tem que ter, obviamente, você tem que estar atento aos movimentos. Né? Não estou dizendo que você não tem que olhar, acho que você tem que olhar. Então, hoje em futuro, a gente aposta muito ainda, né, em coisas a se extrair de inteligência artificial. Né? Os machine learning já são uma grande realidade aí, né? Os IA generativos, o dado, né? A interpretação, o poder de você saber cada vez mais dominar isso, né? As máquinas autônomas. Então, isso já é uma realidade. Né? É um futuro. Acho que ele tem um futuro ainda pela frente, porque como tudo na vida, há uma questão de você tirar o máximo proveito daquela tecnologia. Então, eu acho que a gente ainda não começou a tirar o máximo proveito de tudo que há disponível. Né? Nós demos grandes passos já. Né? Talvez alguns até que nos ameaçam hoje em dia. Né? Há muitos.
Mas eu acho que tem muita coisa ainda a ser explorado nesse contexto. Mas eu diria, não perca, obviamente, essa lupa de você continuar acompanhando, de você continuar experimentando, mas também seja um pouco pé no chão, né? Viva um pouquinho isso tudo, porque a gente mal tirou o valor disso tudo ainda, né? Alguns tiraram, a grande maioria não tirou ainda, né? Então eu acho que há sim uma questão, e de novo, não é hoje, né? Esse conselho, se eu fosse dar há 20 anos atrás, era o mesmo, né? Estar atento ao que está acontecendo, né? Então hoje é todo esse boom da tecnologia, né? Lá atrás era o quê? Então eu acho que você tem que sim, acho que faz parte, você tem que estar atento, você tem que acompanhar. Eu acho particularmente ainda que a gente vai ver muita aplicabilidade das tecnologias que hoje existem, né, como os próprios IoTs, por exemplo, no agro, né, que você começou a olhar agora também, né, há algum tempo já. Você já está vendo isso, mas eu acho... De computing, né? Você vê bastante coisa de computação lá na ponta, Exatamente, né? Mas ainda a gente tem muito desafio. Tem o desafio da conectividade no campo, tem o desafio da adoção, né? Tem o desafio da interpretação, porque você tem o dispositivo. Agora, como melhor você usa o dispositivo para resolver uma dor que você ainda não aprendeu qual é aquela dor, né? Então, eu acho que o futuro ainda é um pouquinho desse hoje, né? Que a gente tem que ir olhando e a gente tem que... Eu sempre costumo dizer que se você está atento, você vai construindo esse futuro, né? Obviamente, tem muitas outras pessoas pensando num futuro mais longo que a gente vai se conectar a ele. Mas eu diria que é um pouquinho disso, né? Um pouquinho, um pé aqui e um pé lá, né? Acho que faz parte, né? Sensacional. E aí, Gui, alguma consideração final aqui para a gente caminhar para o encerramento? É uma aula, né? É uma aula. Eu não vou esquecer. É um compartilhamento. Mas é uma aula. O primeiro passo para a transformação digital é você não se limitar. Cara, isso tatuado em mim agora e é principal para mim. A gente dá uns nomes legais para isso, né? A gente fala experimentar, a tentativa do erro e tal. Validação, hipótese. É tudo transformação. Né? A gente sempre diz que as grandes invenções elas aconteceram lá atrás, né? Hoje a gente vive reinvenções, né? A gente vive ali uma nova versão, né, das coisas, mas enfim, acho que... O nosso telespectador, a gente pode colocar, nosso telespectador médio é muito o Strobel quando ele assumiu a cadeira lá na TAM, que ele tinha ali uma imensidão de coisas para fazer. Se você pudesse dar assim poucos e bons conselhos assim para guiar o Strobel daquela época, quais seriam? Dar conselho é responsabilidade. Guias, né? Os guides. Olhando para cá. Eu vou dar dicas assim que foram sempre válidas para mim, né? Para mim, eu sempre acreditei muito em traçar propósito, né? Em ter norte. Acho que quando você tem o seu norte claro, né, você sabe a direção. Acho que o primeiro ponto, então, tenha a objetividade do que você busca, né? Entenda o que você quer, entenda realmente o que te complementa, né? Aprenda a lidar com o que é importante lidar e talvez você não goste. Então, eu acho que isso é uma coisa que é fundamental. Então, o primeiro é a questão do propósito, né? O norte. Só que para esse norte, né, essa caminhada, eu costumo dizer que é muito importante duas coisas. A primeira é você aproveitar a caminhada, né? Porque nessa caminhada você vai descobrindo coisas que talvez você não está procurando, mas você vai descobrir e talvez seja até melhor, né? Então esteja atento, né? Esteja atento às oportunidades. Então tenha um norte claro, caminhe, esteja atento às oportunidades, aprenda com essa caminhada. Eu acho que o aprendizado ele é tudo, né? E já que a gente está falando de aprendizado, acho que tem uma outra coisa nesta caminhada que eu costumo batizar ela de bússola, que é valor. Não se desvie dos seus valores, né? Eu talvez tenha para mim que eu tive muitas oportunidades, aproveitei muitas delas, né? Deixei passar outras, é verdade, né? Mas tem uma coisa que eu nunca negociei, foi valores. São valores que eu trago de casa, né? E são valores que me construíram, né? Então, hoje eu estou numa excelente organização, né? Eu estou muito bem posicionado, né? A nível de cargo, né? Enfim,
Eu posso dizer que assim, eu tenho uma carreira, se isso é uma medição de sucesso, não necessariamente acho que é, mas eu não posso me queixar, né? Mas o valor sempre me pautou a isso, né? Então eu acho que é ter um norte claro, esteja atento na caminhada e aprenda com ela e nunca se desvie dos seus valores, porque ele é a tua bússola do sucesso e é onde você vai transgredir, né? Acho que essas, para mim, são coisas que eu trago que são muito importantes. Sim. Tem a questão que eu falei também, que é a questão do faça o que você gosta, mas aprenda a fazer o que você não gosta, né? Acho que isso é fundamental. Tem uma que no aprendizado, para mim, eu posso dizer que, apesar de eu estar onde eu estou, eu entendo que é um momento, né? Eu nunca almejei ter cargos na minha carreira. Eu sempre almejei conhecimento, aprendizado, né? Porque isso me empoderava, né? O cargo, obviamente, a gente não menospreza, muito pelo contrário, porque é como a gente é medido, é como a gente é avaliado, é como a gente é remunerado, né? E muitas vezes, eu espero que um dia isso se flexibilize um pouco mais. Mas ainda é um pouco disso, né? Então ele é uma medida, mas eu diria não se engane com ele, né? Não se engane com esse sucesso, porque o sucesso ele vem e vai. Quando você está por cima, está tudo legal, né? Você é a sensação ali do mercado, da sua roda de amigos e tal. Você vai ter um monte de gente te condecorando, te parabenizando, e faz parte. Eu não estou dizendo que isso é ruim, né? Como eu estou dizendo aqui, viva esse momento. Faz parte, mas não perca o teu valor, não se deixe influenciar por isso, porque amanhã vai ser diferente. Essa é a única certeza que eu tenho, né? Eu já vivi esses momentos, né? Nem tudo é sucesso, né? Eu já vivi momentos que eu estive fora do mercado, né? Então eu acho que com tudo que eu fiz, eu passei bem esse momento, né? E pode ser que tenha outros momentos pela frente e de novo, faz parte, né? Mas se você se prende aos teus valores e você está aberto a aprender, né? Eu acho que são conselhos ali ou dicas, né? Que para mim foram válidas e eu espero que para vocês ou para quem está nos assistindo ou quem está começando, aproveite de alguma forma, mas não se empolguem com o sucesso, porque ele é passageiro, como tudo na vida, né? Aproveitem, só isso. E a história isso também passa, né? Tudo passa. Passa. Cara, assim, é foda, né? Só esse final aqui já... Bom, alguma consideração final aqui? Doutor, vou te agradecer muito aí, cara, pela experiência, pelo tempo dedicado, demais mesmo, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pelo projeto, né? Acho que o projeto tem um propósito, né? De compartilhar aprendizados ali com quem está interessado, com quem está começando, ou com quem já está na estrada, né? Como eu disse, a gente vai vivendo e vai aprendendo sempre. Então, sigam aprendendo, porque eu vou seguir aprendendo também, que tem muita coisa para aprender. E agradecer principalmente a você, telespectador, que acompanhou até aqui, porque esse conteúdo riquíssimo tem o objetivo de compartilhar com você conhecimento, aprendizado. Então, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho. Traga aqui os tópicos que podem ser importantes para você. E eu te espero no próximo episódio.